Bom, pessoal, vamos continuar aqui então a nossa segunda aula sobre essa revisão de grandezas vetoriais. E eu quero continuar falando sobre as operações que a gente pode fazer com vetores, tá? Então, para eu poder, ou vocês, né, conseguir representar um vetor de maneira analítica completa, no que a gente chama de espaço cartesiano, eu vou precisar apresentar mais uma operaçãozinha que a gente pode fazer com operadores, com os vetores, e depois a gente estende isso para outros tipos de produtos vetoriais, tá bom? Então vamos lá, então vamos voltar aqui para nossa tela, tá? Então eu quero colocar aqui mais um tipo de operação, que é uma operação vetorial, tá? Que é a seguinte: é uma multiplicação entre um escalar, né? Eu vou multiplicar um escalar por um vetor. O que é o escalar? O escalar é um número, tá? É um número que faz parte aí dos números reais, né? Do conjunto dos números reais. Pode ser qualquer número, pode ser um racional, irracional, simplesmente um número, tá? Pode ser negativo, e o vetor é o nosso vetorzinho mesmo, tá? Bom, nessa operação, veja o que acontece, né? Então eu tenho aqui vamos pegar um vetor, próprio vetor velocidade, vou colocar aqui de tamanho 2, tá? Então, vetor velocidade é um vetor. Vamos descrever que vetor é esse. Vamos descrever da maneira com a qual a gente sabe descrever, tá? Então, um vetor cujo módulo vale 2. 2 o quê? Metros por segundo, né? Que é o sistema internacional aí. Eu posso representar módulo, né? Além de representar dessa maneira aqui, eu posso representar também simplesmente pela letra do vetor. Então, analiticamente, isso faz sentido. Então, a letra sem a setinha em cima significa módulo, e a letra com a seta, para eu representar o módulo, tem que colocar as duas barras laterais, certo? Então, isso me dá intensidade, essa é a primeira informação. A outra informação, essa é a primeira, a outra informação é a direção. Qual que é a direção desse vetor? Olha, a direção desse vetor é diagonal, né? Dá uma ajuda, mas eu vou melhor descrever esse vetor se eu disser, por exemplo, que é uma direção que faz 40 graus com a horizontal. Então a direção é essa, né? Uma direção, uma linha que faz 40 graus, 40 graus com o eixo horizontal. Considerando aqui que o eixo horizontal, né, é esse eixo aqui. E o outro é o sentido. Veja que não tem uma maneira tão boa de descrever o sentido aqui dessa forma, né? O que eu tenho que fazer, se eu quero realmente descrever o sentido, é pelo menos fazer uma indicação. Olha, aqui tem um ponto A, aqui tem um ponto B. Então a direção desse sentido do vetor é do ponto A para o ponto B, né? Ou você escreve. O sentido é que vai do ponto A ao ponto B. Certo? Bom, pelo menos até agora, essa é a forma com a qual eu consigo descrever esse vetor. Tá? Bom, então essa primeira operação que eu vou fazer é multiplicar esse vetor por um escalar. Então, por exemplo, eu vou multiplicar esse vetor v por 3. Né? Vou pegar o 3 e vou multiplicar esse vetor. Veja que quando eu faço isso, 3 então multiplicado por v. Geralmente eu não coloco nenhum símbolo entre o 3 e o v, certo? Nem ponto, nem nada. 3 multiplicado v. Não tem símbolo entre o 3 e o v nesse caso. O que vai acontecer agora é o seguinte, né? Quando eu faço então a multiplicação de um vetor por um escalar, por qualquer outra coisa, o resultante disso é uma outra coisa, um outro vetor. Eu vou chamar esse resultado de V maiúsculo. Tá? Poderia chamar de qualquer outra coisa.
mas eu estou chamando aqui de V, esse V maiúsculo vetor, como sendo o resultado da multiplicação de um escalar por esse vetor, tá? Bom, então quer dizer que o vetor Vzão, ele é igual a 3 vezes o vetor Vzinho. Né? Esse é o resultado dessa multiplicação. Beleza. Analiticamente, ainda não sei o que isso significa. Tá? Vamos ver no diagrama. No diagrama, isso significa o seguinte. O módulo do vetor resultante, Vzão, ele vai ser 3 vezes o módulo do vetor Vzinho. Né? Então, ele vai valer 3 vezes 2, 6, o quê? Metros por segundo. Né? Ou metro segundo a menos 1. Então, olha o que aconteceu. Quando eu multipliquei pelo escalar, né, eu multipliquei por 3, aí, o módulo foi multiplicado por 3. Certo? Beleza. O que aconteceu com o sentido? Primeiro vamos desenhar. Então, olha o que eu peguei. Peguei aqui o vetor, que tinha módulo 2, e agora ele passa a ter módulo 6. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Esse é o vetor Vzão, que é igual a 3 vezes o Vzinho. E onde que está o Vzinho? O Vzinho estava aqui, ó. Estava apontando aqui, tinha essa intensidade. Tá? Então, olha o que aconteceu. A direção não mudou. A direção continua sendo os mesmos 40 graus com relação à horizontal. O sentido também não mudou. O sentido continua sendo, né, do ponto A para o ponto B. Então, olha só o que acontece quando eu multiplico um vetor por um número, né, por um escalar. Eu altero o tamanho dele. Tá? O tamanho dele aumenta ou o tamanho dele diminui. Certo? Mas tem uma outra coisa também que pode acontecer. Tá? Olha, eu posso fazer como exemplo aqui o seguinte. Eu vou pegar agora esse vetor V e eu vou multiplicar ele por menos 1. Então, o meu resultante, eu vou chamar de Vzão de novo, tá? Ele vai ser menos Vzinho. Certo? O que aconteceu? Olha, aconteceu o seguinte, o tamanho do meu vetor continua sendo 2. Né? Continua sendo 2. Porque não mudou. Né? Eu multipliquei por 1 ali. Só que agora, o módulo dele, que é 2, né, não se alterou, continua sendo 2. Mas o menos faz com que o sentido do vetor se inverta. Tá? Então, ao invés de apontar para cá, né, agora ele aponta para o lado oposto. Então, esse V aqui é o menos Vzinho. Tá? Tudo se mantém, ou seja, aqui também faz 40 graus, só que agora ele aponta não do A para o B, mas ele aponta do B para o A. Tá? Certo? Então veja que interessante, né? Quando eu multiplico um vetor por um escalar, duas coisas devem acontecer. Tá? A primeira delas é a mudança do módulo, da intensidade desse vetor. Tá? E a outra coisa que pode acontecer é a alteração do sentido do vetor. Tá? Se eu multiplicar por menos 1, eu altero o sentido dele. Eu poderia ter multiplicado também por menos 2. Né? V vai ser menos 2. Ou até por menos 3. Mas o que é menos 3? Menos 3 não é nada mais do que menos 1 vezes 3, certo? E eu sei já que 3V é exatamente esse vetor aqui. Se eu multiplicar esse vetor aqui agora por menos 1, né, esse vetor grandão aqui por menos 1, ele vai estar apontando para a direção, né, para a direção oposta. Vai estar apontando para cá. Vai ter as mesmas 6
metros por segundo de intensidade, mas vai estar apontando na direção oposta. Certo? O que eu posso chamar também, né, de vetor inverso, mas enfim, isso não importa muito para a gente, tá bom? Bom, agora, aproveitando, né, que você já sabe então como fazer essa operação de multiplicar um vetor por um escalar, eu vou fazer o seguinte. Imagina então que eu tenho aqui o meu vetorzinho ali, que é o vetor V, né? O meu vetor V que tem esse módulo que vale 2 metros por segundo. Eu vou pegar esse vetor V e eu vou multiplicar ele pelo inverso do módulo, porque afinal de contas, o módulo é um escalar, certo? O módulo é um valor, é o 2 metros por segundo, tá? Multipliquei ali, desculpa, faltou dizer aqui que esse escalar aqui ele pode ter ou não, unidade, né? Então, além de ser 3 aqui, pode ser 3 quilos, no caso de momento. Então, esse escalar, ele não é um número puro, né? Ele pode ter unidade, tá bom? Nesse caso aqui, a nossa unidade é 2 metros por segundo. Então, olha o que eu estou fazendo. Eu estou multiplicando o meu vetor V. Opa, desculpa. Deixa eu fazer diferente aqui. Eu vou pegar um vetor. Vou chamar de C, tá? Esse vetor C, ele vai ser construído a partir da multiplicação do vetor V pelo seu módulo, tá? Então, olha só. Eu estou multiplicando o vetor V, que é esse cara aqui, né, pelo inverso do módulo dele. Tá? É isso que eu estou fazendo. Quando eu faço isso, o que acontece? Olha, isso aqui vai ser o V dividido pelo módulo dele. Então, olha só. Eu tenho meu vetorzinho que vale 2 unidades, está apontando nessa direção. Se eu divido essas 2 unidades, que são 2 metros por segundo, e eu divido pelo módulo dele, ou seja, divido pelo 2 metros por segundo positivo, quanto que é 2 dividido por 2? É 1. Então, o resultante vai ser um vetorzinho com uma única unidade de intensidade, apontando na mesma direção e apontando no mesmo sentido. Tá? E esse vetor, então, vai ser o meu C setinha. Só que esse vetor agora que eu criei é um vetor bem interessante, porque, olha, eu acabei dividindo, né, o módulo do meu vetor, que é 2 metros por segundo, né, dividido pelo módulo dele, que é 2 metros por segundo. Se eu divido 2 metros por segundo por 2 metros por segundo, olha o que aconteceu. São 2 metros por segundo dividido por 2 metros por segundo. Corta 2 com 2, vai dar 1. Metro por metro vai dar 1. Segunda menos 1 por segundo menos 1 vai dar 1. Tudo isso aqui vai dar 1. E 1 é um número que não tem unidade. Né? É 1. Simplesmente 1. Não tem unidade. Não tem metro. Metro por segundo sumiu. Então, esse vetor resultante, C setinha, ele vale um vetor que tem tem 3 informações ainda, né? Tem um módulo, vou fazer aqui, tem um módulo de C que vale simplesmente 1, sem unidade nenhuma, e ele tem o mesmo sentido e a mesma direção que V. Sentido e a mesma direção que V. Né? Sentido de V e a direção de V. Tá? Esse tipo de vetor que tem módulo unitário tem um nome especial, a gente chama ele de versor. Ele é um versor, porque ele tem módulo unitário e porque também não tem unidade. Então, não, é módulo unitário e não tem unidade. A única informação que ele nos passa é a direção de sentido e a direção
de direção, tá? A informação de sentido é a informação de direção. E esse versor, tá? É comumente, como forma de representar ele, como um chapéu. Então, se ele é um versor, ao invés de eu colocar um C, uma setinha, eu vou colocar C com um chapéuzinho, e isso vai ser a minha representação do versor, tá? Então, com isso, né, eu posso aqui com vocês definir a ideia de versor. Então, aqui no caso, a gente definiu o C chapéu. Isso aqui é o meu versor. O versor, então, ele é um vetor unitário. Unitário de módulo 1, né? Isso quer dizer módulo 1 sem unidade. Porque eu perdi essa informação de unidade. O que esse versor me dá? Ele serve para, né, me dar informação de direção e a informação de sentido de um vetor. Você pode perceber então que, nesse caso, o meu vetor V, né, ele tem intensidade 2 metros por segundo e ele aponta para qual direção e para qual sentido? Olha, ele aponta para a direção e para o sentido do versor C. Então, olha o que a gente está fazendo aqui. Eu estou começando a construir com vocês essa representação vetorial na sua forma analítica. Tá? Então, vou fazer uma representação vetorial na forma analítica ou algébrica, né? Por que eu começo agora a tratar o vetor de uma maneira mais algébrica? Porque eu não quero ficar preso em desenho, tá? Porque ficar fazendo desenho para somar vetores, para multiplicar vetores, não é algo que vai dar muito futuro, certo? Nem para quem física, nem para quem faz física e nem para quem faz matemática, certo? Nem engenharia, assim, tanto faz, né? Você ficar representando vetores por desenho não vai ajudar muito a resolver dos maiores problemas que a gente tem aí, né, em física, tá? O bom do desenho é que nos dá uma ideia de como eu vou poder entender ou compreender o problema, tá bom? Bom, então agora eu defini o que é versor. Então o que o versor faz? O versor, ele me dá a direção e me dá um sentido, tá? De algum vetor, beleza? Então tá. Então quer dizer o seguinte, quer dizer que todo vetor, ele pode ser escrito em função do quê? De versores. Então posso escrever vetores em função de versores. Tá? Então vamos fazer aqui um exemplo rápido nessa nossa representação aqui. Antes de passar para a operação de produto entre vetores, que vai me dar uma coisa um pouco mais interessante, vamos discutir aqui os chamados componentes de um vetor. Tá? Componentes de um vetor. Então imagine o seguinte, eu tenho um vetor que aponta nessa direção e tem, vamos lá, 1, 2, 3, 4 aqui, vai. Tem 4 unidades de comprimento. Vamos chamar esse vetor aqui de vetor A. Certo? Então ele tem essa direção, vamos botar um eixo aqui para dar o sentido e a direção, né? Então ele faz aqui 30 graus com a horizontal. Esse é o meu vetor. Esse vetor pode ser qualquer grandeza vetorial, pode ser velocidade, pode ser aceleração, pode ser força, pode ser qualquer coisa, tá? Agora eu estou preocupado um pouco mais na matemática, nessa representação analítica. Veja o seguinte, tá? Esse vetor que eu acabei de desenhar,
é um vetor que vive no plano da minha tela, né? Então ele é um vetor bidimensional, um vetor 2D. Né? Então eu vou fazer o seguinte, olha, eu vou dividir a minha tela numa orientação vertical e na horizontal. Então tenho aqui o meu eixo vertical, que a gente chama comumente de Y, e o meu eixo horizontal, que a gente geralmente chama de X. Certo? Então, beleza. Agora olha só. Esse meu vetor aqui, A, ele pode ser compreendido como uma soma de dois outros vetores. Que vetores são esses? Olha, se eu pegar a sombra do vetor A no eixo X, eu tenho esse vetor aqui, que eu vou chamar de B. Tá? Se eu pegar a sombra desse vetor aqui no eixo Y, eu tenho esse outro vetor aqui, que eu vou chamar de C. Veja que se eu somar B mais C, o resultado é A. Né? Do jeito que a gente viu na aula passada. Então, se eu somo aqui o meu vetor B do método da tromba do rabinho com o vetor C, o meu resultante vai ser o vetor A. Não tem cheiro, não tem choro nem vela. Né? E aqui faz 30 graus. Tá? Então, o comprimento aqui, ó, o módulo de A é esse, o módulo de B é esse, o módulo de C é esse. Inclusive aqui, ó, você pode perceber que se esse cara aqui for um triângulo retângulo, né, o módulo de A, que é a hipotenusa do meu triângulo retângulo, ao quadrado, vai ser a soma do quadrado dos catetos, que nesse caso aqui, Pitágoras. Né? Pitágoras. Legal? Ok? Beleza. Bom, quanto que vale o módulo de B? E quanto que vale o módulo de C? Olha, também aqui, utilizando um pouco de geometria, você vai perceber que essa quantidade aqui, o tamanho de B e o tamanho de C, né? Se o B é a sombra do A sobre o eixo X, então a gente pode usar seno aqui, né? Olha só, seno de 30 graus. Seno, o que é seno? Vou fazer assim primeiro, né? Para quem não lembra aí, tem um triângulo retângulo, aqui eu tenho um ângulo θ. Né? Aqui é a hipotenusa, aqui é o lado, eu vou chamar de A, aqui eu vou chamar de B. Né? O seno, não, vamos chamar melhor, vamos chamar isso aqui de cateto oposto, isso aqui de cateto adjacente. Então, seno do ângulo θ, ele é cateto oposto dividido pela hipotenusa. Né? O cosseno do ângulo θ vale o cateto adjacente pela hipotenusa. E a tangente do ângulo θ vale cateto oposto por cateto adjacente. Na trigonometria do ensino médio aí que todo mundo sabe. Tá? Guardando essa informação, agora eu consigo calcular quanto que vale esses lados. Né? Deixa eu voltar aqui. Eu tenho então que o módulo do meu vetor B, né, módulo de B, ele vale quanto? Ele vale, ó, vou fazer diferente, seno de 30 graus, tá? Vale cateto oposto, que é o módulo de C, dividido pela hipotenusa, que é o módulo de A. Tá? Bom, então quer dizer que o módulo de C, ele vale o módulo de A vezes o seno de 30 graus. Tá? A mesma coisa você pode descobrir com quanto que vale o módulo do B. Cosseno de 30 graus vale o módulo do B, cateto adjacente, pela hipotenusa, que é o módulo de A. Tá? Então, eu tenho que o módulo de B vale o módulo de A, cosseno de 30 graus. Então, o que eu descobri com isso? Eu descobri os tamanhos, as intensidades, o módulo. Né? Descobri quanto que é, então,
o comprimento, entre aspas, porque isso aqui pode ser qualquer vetor, pode ser um comprimento no sentido de um deslocamento, mas pode ser uma força, uma velocidade, uma aceleração, um campo elétrico, um magnético, tá? Então eu tenho aqui o módulo de B e o módulo de C. Tá? Legal. Agora é o seguinte, então quer dizer que o módulo de A é dado por essa expressão, né? Mas o A, então, vou fazer com uma cor diferente aqui. O A, ele é a soma vetorial do vetor B mais o vetor C. Certo? Do vetor B mais o vetor C. E uma outra coisa, né? O que é B? B, então, é uma componente do vetor A, só que essa componente está apontando aonde? Está apontando na direção X. Né? E está apontando na direção positiva do eixo X. E o C, ele vai ser a componente do meu vetor A, só que na direção Y. Certo? Então são outros vetores que, quando eu faço a adição deles, o resultante é o vetor A. Então eu posso decompor esse vetor A em dois vetores, que é o vetor C e o vetor B. Né? Então eu não preciso ter o vetor A. Se eu não preciso ter um vetor A, eu posso ter o vetor C e posso ter o vetor B. Porque a soma desses dois vai dar o A como resultante. Certo? Beleza. Bom, agora vamos melhorar um pouco mais essa notação aqui. Olha o que eu vou fazer. Eu vou orientar esses eixos aqui. Eu vou orientar esses eixos, que no nosso caso aqui é o chamado dos eixos cartesianos, né? Eixos cartesianos orientados. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que eu orientei aqui, por exemplo, X, ele vai da esquerda para a direita, né? Ele vai de lá para cá. O Y vai de baixo para cima. Eu poderia orientar diferente, né? Eu poderia orientar o Y de cima para baixo, o X da direita para a esquerda, mas eu orientei dessa forma aí, né? X e Y nessa orientação, tá bom? Bom, legal. Então quer dizer que o X, ele é o eixo positivo e para direita, positivo para a direita, ele vai para a direita. Então eu vou representar essa direção e o sentido do eixo X por um versorzinho que eu vou chamar de I, chapéu. Esse I chapéu é um versor, como a gente já viu, né? Ele tem módulo unitário, 1. Ele não tem unidade, tá? O único papel dele é nos prover a informação de direção e de sentido, tá? Qual que é a direção? A direção aí do I é a direção horizontal. E o sentido é o qual? É da esquerda para a direita, certo? E o eixo Y eu vou associar com um outro versor, que é o J chapéu. O J chapéu, então, é um versor unitário, de módulo unitário, que aponta na direção vertical. Que sentido? De baixo para cima. Né? E a única coisa que eles me dão é o quê? É a informação de direção e sentido. Então, olha o que eu posso fazer. Né? E o principal aqui também, né? Então quer dizer que o I, ele aponta para cá, I versor. E o J aponta para cima, J versor. E esses dois eixos, um é vertical e outro é horizontal, fazem 90 graus entre eles, tá? Então esses dois versores, eles são versores ortogonais. Isso é importante para a gente poder definir a base em que a gente vai escrever esses vetores. Ortogonal.
Então, o I e o J são ortogonais. Então, dá para melhorar agora a nossa representação. Por quê? Porque o B, ele é, então, né, o módulo dele, ou seja, o tamanho dele, apontando em qual direção? Na direção I. Né? Veja que isso aqui não é nada mais do que a multiplicação de um escalar, que é o módulo, né, por um vetor. Nesse caso aqui, um vetor unitário. E o C, ele é o módulo de C na direção J. Certo? Então, eu estou traduzindo aqui o nosso desenho, o nosso diagrama, a nossa representação visual para a forma analítica. Como que eu vou representar analiticamente, né, fazendo contas, esses vetores? Então, como A, daqui, né? Como A é a soma do B mais C, então A é a soma do módulo de B, né, na direção I, mais a soma do módulo de C na direção J. Tá? Mas o que é B? Olha, B é a componente do vetor A na direção X. Tá? Então eu posso chamar esse B aqui também da componente AX de A. E a C é a componente de A na direção AY. Então, AY. A. Tá? Então, isso daqui é AX, ou a componente de A na direção X, mais a componente de A na direção Y. Certo? Bom, eu vou reescrever isso daqui para ficar um pouco melhor, para compreender, é que o AX, então, ele é um módulo, AX, lembra que o módulo eu posso representar como, né, setinha e barra, não vou fazer isso agora, eu vou usar só AX. E aponta em que direção? Aponta na direção X. Né? Então, esse cara representa esse vetor aqui, na direção Y. E o outro é o AY. E aponta em que direção? Na direção J. Então, quer dizer que o meu vetor A, ele tem componente AX na direção X e AY na direção J. E quanto que ele vale? Olha, AX, vamos botar aqui, né? O AX é essa quantidade aqui, ó. E o AY é essa quantidade aqui, né? Você pode comparar também com essa informação aqui e com essa informação aqui. Certo? Então, no final da conta e no frigir dos ovos, o A, né, ele vai valer o A seno, cosseno de 30 graus na direção I, mais o A seno de 30 graus na direção J. Na direção J. Então, assim eu consigo definir agora o meu vetor de uma maneira analítica. Né? Ao invés de desenhar, eu vou representar o meu vetor em função de versores. E esses versores formam a nossa base. Nesse espaço bidimensional cartesiano, a nossa base é o I e o J. Né? I e J. I e J. Tá? Pode acontecer também, né, de alguns livros representarem de uma outra forma. Eu também vou representar aqui, porque às vezes eu posso misturar essas representações. Ao invés de chamar de I versor, você pode chamar de X versor. Né? E de J versor, você pode chamar de Y versor. Tá? São as mesmas coisas, são versores unitários que representam a base. Em 3 dimensões vai surgir um outro eixo, que é o eixo Z, que é o K, né, ou Z chapéu. Até agora a gente fez em 2 dimensões. Bom, então com isso, pessoal, vamos fazer o seguinte. Na próxima aula eu vou pegar e vou explorar agora essa representação na base I, J e K em 3 dimensões. Tá bom? Daí a gente faz um pouco de álgebra vetorial lá para ver o que acontece quando eu multiplico, né,
vetores por vetores, e a gente tem dois resultados para isso, e ver o significado dessa multiplicação, né? E como eu vou fazer também isso de forma analítica, algébrica, qual é o resultado algébrico dessa multiplicação, e qual é o significado, tridimensional visual, né, no diagrama de vetores dessas representações. Tá bom, pessoal? Então, com isso, a gente continua na próxima aula. Até mais. Tchau.